Vamos, então, dar início à segunda parte da aula 2, sobre o texto do Everardo Rocha, o que é evolucionismo. O que é etnocentrismo, desculpa. Então, a antropologia, como eu dizia na aula passada, ela inicia ali no final do século XIX, início do século XX. E no final do século XIX, para o início do século XX, uma das principais escolas que existiam, não só na antropologia, mas também em outras disciplinas, é o evolucionismo. Era o evolucionismo. E o que é o evolucionismo? É uma forma de pensar científica, se pretendia científica. E os evolucionistas, eles tinham uma ideia da origem e da evolução das espécies, e entre as espécies, a espécie humana. Então, eles acreditavam, os evolucionistas, quando pensavam na espécie humana, eles achavam o seguinte, que a espécie humana era única, ou seja, todos nós fazíamos parte da espécie humana. Isso era muito importante, isso é um avanço muito grande para a época. Porque, se vocês lembrarem, muitas pessoas tinham dúvidas se na África aqueles povos eram da espécie humana ou será que eles eram animais? Será que os índios também eram humanos ou eles eram animais? Será que os índios tinham alma como os europeus tinham? Então se duvidava naquele momento quando se teve os primeiros contatos com os povos africanos, os povos indígenas aqui na América, havia dúvida se eles eram da espécie humana, né? Se eles eram animais ou gente, né? Porque os costumes eram tão diferentes, e muitas vezes se representava essas pessoas como se fossem animais. Se discutia, será que eles têm alma, será que não têm? Né? Então havia essa questão. E os evolucionistas chegam e dizem, não, todos nós fazemos parte da espécie humana, todos nós somos gente, somos homo sapiens sapiens, e evoluímos para esse homo sapiens sapiens. O que acontece é que algumas sociedades estão em estágios de desenvolvimento primitivo e outras estão em estágio de desenvolvimento civilizado. Então, eles acreditavam que os povos, como os indígenas, os africanos, eram povos primitivos e representavam estágios anteriores, né? É como se eles fossem os europeus do passado. Então, é como se os europeus já tivessem também estado naquele estágio primitivo, onde eles não conheciam a agricultura intensiva, onde eles não conheciam a domesticação de animais, a tecnologia do ferro, que acontecia com algumas sociedades aqui da América, que não conheciam a tecnologia do ferro. Então, é como se essas sociedades ameríndias fossem os europeus há alguns anos atrás, quando eles também não faziam uma agricultura intensiva, a domesticação de animais e o uso do ferro, né, e das tecnologias do ferro. Então, eram sociedades humanas como a nossa, da espécie humana, portanto, eles eram gente como a maior parte dos europeus, né, que eles tomavam sempre a cultura europeia como referência. Contudo, eles eram primitivos no sentido de primeiros, ou seja, estavam aqui, eram, como é que se diz? Estavam na base, né, da evolução. Depois eles teriam que evoluir até da selvageria para a barbárie, da barbárie finalmente para a civilização. Então, todos esses grupos humanos estariam aqui na base e teriam que evoluir para chegar à civilização. E quem era a civilização? Os europeus. E por que eles diziam que eles eram a civilização? Porque eles tomavam como referência esses desenvolvimentos tecnológicos, né? O uso das máquinas, por exemplo, a industrialização, tomando essas questões, né, esses padrões como referente, o europeu estaria à frente dos africanos, à frente dos ameríndios, à frente dos grupos lá da Polinésia, tomando a tecnologia como referente. A questão é, por que a tecnologia é que tem que ser o padrão? Né? Por que a gente tem que tomar esse desenvolvimento econômico e tecnológico como referente para todas as sociedades? Porque se nós tomássemos outros
padrões como referência, por exemplo, o cuidado com o meio ambiente, provavelmente os europeus estariam aqui no final da escala e as sociedades ameríndias aqui na ponta da escala. Então, essa é a principal crítica que se faz aos evolucionistas, porque eles tomam como padrão, como referente, a cultura europeia, para colocá-la como a civilizada, em função dos seus próprios padrões econômicos e tecnológicos. E aí vão medir as outras sociedades como primitivas, selvagens, bárbaras, a partir desse padrão tecnológico europeu. E aí sempre o europeu está no topo e os demais estão aqui na base. Então, com isso, eles reduzem as diferenças culturais a estágios históricos de um mesmo caminho evolutivo, do mais simples ao mais complexo, do mais indiferenciado ao mais diferenciado. Então, a sociedade europeia seria mais complexa, porque já tinha desenvolvido cidades, né? Tinha Estado, tinha uma legislação, tinha religião, porque eles não consideravam religião a religiosidade dos povos não europeus, tinham tecnologia, tinham máquinas, não é, navios, armas. Então, eles seriam sociedades mais complexas. E as demais, mais simples. Claro, sempre dentro da unidade de evolução europeia. Então, para o evolucionismo, o outro é diferente, porque possui diferente grau de evolução. Não porque não tem alma, não porque não faz parte da unidade da espécie. Então, nesse sentido, há um avanço dos evolucionistas. Isso faz com que os evolucionistas pudessem pensar o selvagem sem conhecê-lo de perto, pois ele era visto como uma fase passada de mim mesmo. Então, eu não quero conhecer a cultura indígena. A única coisa que eu sei é que aquela cultura indígena sou eu no passado. É a minha cultura europeia no passado, quando nós não tínhamos agricultura, pecuária, né, não tínhamos cidade, não tínhamos governo, estados, ali no iniciozinho da nossa civilização. Tá? Então, eu não conheço, eu traduzo a cultura do outro nos termos da minha cultura do passado. E aí eu não entendo a cultura do outro. Eu não percebo que ele não sou eu na infância, no passado. Mas é assim, e sim, que é uma outra cultura, uma outra forma de ler e viver e conceber o mundo. Eles não têm essa visão, os evolucionistas. E aí, mas, como eu disse, eles trouxeram algumas questões importantes para a ciência e para a antropologia. E uma dessas questões importantes, além da ideia da unidade da espécie, que eu falei há pouco, é o conceito de cultura, que foi feito por esse senhor chamado Edward Taylor, que é um dos conceitos mais importantes e mais conhecidos de cultura, que diz o seguinte: cultura ou civilização, no seu sentido etnográfico estrito, é este todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, as leis, a moral, os costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. Então, o Taylor vai dizer, ele vai elencar tudo o que é cultura, ou seja, é o ato de comer, é o ato de se vestir, é a maneira como a gente constrói as nossas casas, a maneira como a gente cultua os nossos antepassados, a nossa maneira de andar, enfim, tudo aquilo que as sociedades humanas fazem é cultura. Esse conceito ele é muito importante, porque antes, a concepção de cultura, antes do Taylor, era aquela ideia de cultura que muitos ainda têm, cultura associada ao refinamento. Então, tem cultura, aquela pessoa que sabe ler e escrever, aquela pessoa que lê os clássicos, né? Aquela pessoa que ouve, por exemplo, música clássica. Então, a ideia de que vai ao teatro, né? Havia essa ideia de cultura muito associada à civilização, ao refinamento do espírito. Nesse sentido, a massa da população que era analfabeta era vista como não tendo cultura. O Taylor, no seu conceito de cultura, é um conceito extremamente democrático, porque ele incorpora essa massa da população. Ele vai dizer, não é só quem sabe ler, quem vai ao teatro, quem ouve música clássica, que tem cultura. Todo mundo tem cultura.
todos os grupos sociais têm cultura, porque cultura é tudo aquilo que o homem apreende para sobreviver. O comer, o alimentar, o vestir, o habitar, o crer e tantas outras questões que ele vai descrever. Tá certo? Então, para a época, é um conceito extremamente importante, porque incorpora não só a população pobre europeia, mas também esses outros grupos humanos, ameríndios, africanos, polinésios, como tendo cultura. E desloca esse conceito de cultura do conceito da ideia de refinamento, tá certo? Então, essa é uma contribuição muito importante do Taylor, que é também considerado da escola evolucionista para a antropologia. Qual é a crítica que a gente pode fazer a esse conceito do Taylor? Porque quando ele fala que cultura é arte, é lei, é moral, ele está usando conceitos que são da sociedade europeia, né? Os indígenas, eles têm a arte, mas eles não eles fazem pinturas corporais, eles fazem vasos de barro, mas eles não chamam a isso de arte. Eles não têm o conceito de arte que o ocidental tem. Né? Eles têm as suas leis e seus costumes, mas não é a concepção de lei que os ocidentais europeus têm. Então, vejam, o Taylor acabou usando expressões que eram típicas da sociedade europeia, mas que não faziam parte da cultura do outro, da cultura ameríndia, da cultura africana, da cultura polinésia, quando ele fala de cultura. Então, o que é arte? O que é lei, moral? Sabemos que são conceitos relativos, que em certas sociedades os conteúdos dessas ideias talvez nem existam, né? Para os evolucionistas, no entanto, essas ideias eram nítidas e claras. Extraídas dos seus contextos, eles as absolutizavam e assumiam como se as ideias de sua própria sociedade fossem não apenas universais, como as melhores e mais bem acabadas. Então, eles tomam como se a lei fosse algo universal. E aí a lei é universal, ok. Há as leis escritas, que estariam no estágio mais evoluído, e o costume, que são os hábitos, as regras do costume, que não estão escritos, mas que toda a sociedade sabe. Então, esses grupos humanos que têm leis, costumes, mas que não são escritas, estariam no estágio ali primitivo. Aquelas sociedades como a europeia, que tem leis, que tem os costumes, mas elas estão escritas, fazem parte de uma constituição, de uma legislação, essas estariam no estágio mais evoluído, no estágio da civilização. Então, vejam, eles tomam essa questão da lei como referente, mostram que todas as sociedades têm lei, como se todas as sociedades tivessem a mesma concepção de lei, tivessem a ideia de lei fosse a mesma para todas as sociedades humanas, sendo que as que não tinham a lei escrita, estágio da selvageria. As que tinham a lei escrita, estágio da civilização. Tá? Então, sempre hierarquizando, né, os costumes, sempre hierarquizando, tomando o europeu, a cultura europeia como referente. Mas, como eu disse há pouco, essa ideia do Taylor é extremamente importante quando ela surge naquela época, porque ele mostra que todos temos cultura, e que a cultura não é algo só do europeu, mas que outros povos também têm cultura. E a cultura não é algo da nossa biologia, é algo que nós adquirimos em sociedade, aprendendo a viver em sociedade, comendo, se alimentando, vestindo, crendo. Então, todos os povos e pessoas têm cultura, é um conceito extremamente democrático dele. Cultura não fica associada apenas à arte, à música, à literatura, ao refinamento intelectual, como eu disse há pouco. E esse é o Morgan, é um outro evolucionista que estudou várias populações, ele não chegou a fazer trabalho de campo, mas ele estudava essas populações a partir dos relatos de viajantes, de missionários, e ele é o que vai defender a unidade da espécie humana, do gênero humano, e dizer que todos os povos fazem parte da espécie humana. Portanto, são gente, sim, e tem alma, sim, o que é um grande avanço para aquela época. Tá?
Os europeus podem encontrar entre os habitantes da Groenlândia ou entre os Maori, lá da Austrália, muitos elementos para reconstruir o quadro de seus ancestrais primitivos. Então, para o Morgan, estudar essas populações era fundamental, porque ao estudá-las, você não era tão importante só por estudar para conhecer aquela população, mas também porque conhecendo aquela população, você conhecia o passado dos europeus, né? Quando eles eram também povos primitivos, ainda não tinham evoluído para o estágio de civilização que eles se encontravam ali no século XIX, já depois da Revolução Industrial, desenvolvimento tecnológico. Bom, se os evolucionistas tiveram grandes avanços, também tiveram aquelas críticas todas que eu apontei para vocês. E a principal crítica é tomar sempre a cultura europeia como referente. Mas aí, o Everardo diz que a antropologia vai ter mudanças. E os evolucionistas vão começar a sofrer críticas de autores como o Franz Boas, que não é americano, mas que atua nos Estados Unidos, né? Vai ser um dos que vai formar o famoso Museu de História Natural de Nova York. E o Boas, ele tinha uma visão bastante diferente dos evolucionistas. E ele é um dos pensadores do que a gente chama o relativismo cultural. Vamos ver o que é isso? Preocupado com o estudo da história concreta, particular de cada cultura, ao invés de, como evolucionismo, ter uma história única, geral, onde teriam de caber todas as culturas. O Boas voltou-se definitivamente para o mundo do outro. Então, ele dizia o seguinte, em outras palavras, nós temos que estudar as outras culturas não europeias em seus próprios termos, sem tomar a europeia como referente. Daí porque ele é considerado um dos pais do relativismo cultural. Como eu disse, o Boas, ele era alemão e trabalhava nos Estados Unidos. E ele fez trabalho de campo. Ele foi conhecer as populações lá do Canadá. Né? Essas são algumas imagens dos povos estudados pelo Boas. E ele, a partir desses estudos, ele cria, então, muda o conceito do Taylor, de cultura, e agrega a esse conceito uma nova perspectiva. Cultura como uma estrutura relativista. Então, você tem que entender a cultura do outro nos seus próprios termos, a partir dos seus próprios valores. Portanto, é um conceito pluralístico de cultura, né? Que vai ver que existem várias formas de cultura e não uma única, que vai apenas se transformando, evoluindo. Não, cada povo tem sua cultura e elas não vão se encontrar num ponto de desenvolvimento, né, de civilização, onde está chegando a se tornar um europeu, vamos dizer assim. É uma visão holística, portanto, que quer entender a cultura do outro nas suas diversas dimensões, a linguagem, a adaptação geográfica ao meio ambiente, né, a personalidade. Nesse sentido, ela é holística, ou seja, ela quer ver o todo, tanto a parte biológica, quanto linguística, quanto geográfica, quanto material daquela população. É nesse sentido que ela é holística, integrada e historicamente condicionada para o estudo do comportamento humano. Então, a diferença maior, né, do conceito de cultura do Taylor para o Boas é que o Taylor vai dizer, olha, toda sociedade tem cultura. Portanto, é um conceito bastante democrático. Mas se toda sociedade tem cultura, mas só que elas estão em estágios diferentes de cultura. Mas elas todas vão passar pelos mesmos estágios. Então, elas vão sair do estágio primitivo para o mais civilizado. E o mais civilizado é o europeu. O Boas vai dizer, não, realmente concordo que toda sociedade tem cultura, mas a cultura das sociedades não vão passar pelo mesmo processo, pelos mesmos estágios. Cada cultura tem o seu próprio movimento, o seu próprio estágio, tá? As suas próprias maneiras de se expressar e de se desenvolver. E elas não vão necessariamente desembocar num ponto comum. Portanto, é um conceito relativista de cultura. E eu vou entender essa cultura não só
como é que se diz? Pelas questões materiais, mas também pela língua, pela biologia, pela genética, né, o meio ambiente, a geografia desses povos, tá certo? E aí ele dá um exemplo que eu trouxe que eu acho que é bem legal da gente entender isso. O Boas vai dizer assim, olha, gente, não é porque eu encontro, por exemplo, né, os europeus usam máscara, as sociedades primitivas também usam máscara, mas a forma dos europeus usarem máscara é mais evoluída. Aí o Boas vai dizer assim, não. A gente, embora vários povos usem máscara, a forma, o significado que eles dão ao uso dessa máscara vai variar de cultura para cultura, tá? E não só varia agora no tempo presente, como não quer dizer que em algum momento isso vai mudar até chegar à maneira como o europeu, por exemplo, usa a máscara. Aí o exemplo do uso das máscaras, ele vai dizer o seguinte, a máscara, em algumas culturas, pode servir, por exemplo, para afugentar os espíritos. Em outras, para encarnar um espírito. Então, eu visto a máscara para encarnar o espírito, uma divindade. Em outras, ela pode servir como motivo de comemoração, para rememorar pessoas mortas. Ou seja, o uso da máscara pode ser comum a várias sociedades, mas o sentido desse uso, os rituais, a explicação para esse uso vai variar de sociedade para sociedade. Isso não porque algumas são primitivas e outras civilizadas. Isso não porque aquela forma primitiva vai evoluir para uma civilizada. Não, porque as culturas são diferentes. E a gente tem que relativizar essa diferença. Portanto, o pensamento de Boas, a categoria de história perdia com ele o seu H maiúsculo, tão fundamental aos evolucionistas. O H agora era minúsculo. Não havia uma única história que se acumulava inapelavelmente em direção à sociedade do eu. O outro também passa a poder contar sua história que não iria desembocar necessariamente na avançada sociedade do eu, ou seja, dos pesquisadores europeus. Isso aqui é bem importante, esse relativismo do Boas vai ajudar a antropologia a sair daquela visão etnocêntrica para uma perspectiva relativista. E o Boas vai dizer assim, olha, a gente tem que ter muito cuidado ao estudar essa sociedade, porque o olho, a maneira como a gente vê essas sociedades, o olho que vê, é um órgão sim, mas é o órgão da tradição. Da tradição no sentido de que, ao olhar, eu olho a partir da perspectiva da minha cultura, daquilo que eu conheço, daquilo que da minha experiência de vida. E aí eu traduzo muito, eu quero que os outros, ao ver o diferente, eu quero traduzir o diferente na minha tradição, no meu olhar. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque o olhar não é apenas descritivo. Eu não só descrevo o que eu vejo, mas eu descrevo a partir do meu valor, da minha cultura. Então, o olhar, ele é perspectivado. E aí, o Boas foi aluno, né, foi professor de vários pesquisadores que se tornaram importantes para a antropologia. E ele criou uma vertente, que é a antropologia americana, e dentro dessa antropologia americana, uma das vertentes é a chamada cultura e personalidade. Tá? Então, na cultura e personalidade, as diferenças das culturas humanas são frequentemente traduzidas em termos de personalidade, caráter, temperamento. Tá? Então, se os evolucionistas traduziam as outras culturas em termos de superior, inferior, a cultura e personalidade americana, essa escola americana, traduzia em termos de temperamento, de caráter, de personalidade. Né? Muito ligada à psicologia. Ruth Bennett é uma das antropólogas que representam essa escola, né, americana da antropologia. E eu queria aqui dizer para vocês o seguinte, por que a Ruth Bennett eu trago aqui? Porque ela foi professora do Gilberto Freire. O Gilberto Freire, quando foi estudar em Colômbia, na Universidade de Colômbia, ele fez o curso, né, assistiu palestras da Ruth Bennett, e foi muito influenciado pela Ruth Bennett e por essa escola americana de cultura e personalidade. E o Gilberto Freire é um dos grandes pensadores, né, dos intelectuais que vai influenciar a nossa visão de Brasil e de povo brasileiro.
né? Muito do que a gente hoje entende como povo brasileiro se construiu a partir do olhar do Gilberto Freire. E eu vou tentar resumir para não ficar me alongando mais. A Ruth Bennett, professora do Gilberto Freire, ela tinha um conceito que ela, no seu um dos livros que ela escreveu, lá em 1935, chamado Padrões de Cultura, ela criou um conceito para definir a cultura e personalidade dos povos humanos. Ela dizia que os povos humanos tinham dois tipos de personalidade, a apolínea e a dionisíaca. O que era a apolínea? Era a racionalidade, vinha de Apolo. Né? Então, era a ideia de que aquelas sociedades que valorizavam a razão, né? A racionalidade, o cálculo, tinha uma personalidade mais formal, mais ponderada, que representava bem as sociedades europeias. E havia sociedades dionisíacas, de personalidade dionisíaca, que era mais voltada para o emocional, para o corpo, menos para a razão e mais para o corpo, mais impulsiva, né? Que seriam as populações ameríndias e africanas. Tá? O Gilberto Freire vai dizer que o Brasil vai trazer dos povos ameríndios e africanos que colonizaram o povo brasileiro essa característica dionisíaca. Então, a gente tem muita, segundo Gilberto Freire, explicando a sociedade brasileira, no seu livro Casa Grande e Senzala, ele vai dizer que o povo brasileiro traz essa cultura e essa personalidade dionisíaca. É um povo festivo, que dança bem, que tem ginga, né, que gosta de festa, que é muito emotivo, né, que trata bem o estrangeiro, que abraça, que logo mal conhece, já vai entrando na cozinha, abrindo as panelas, abrindo a geladeira, diferentemente do europeu, mais formal, né, dificilmente ele vai te convidar logo no primeiro momento para ir à casa, mais racional. E o Gilberto Freire vai falar em termos de, vai traduzir isso, né, em termos de futebol. Ele vai mostrar como isso se traduz nos vários comportamentos da sociedade brasileira, inclusive no futebol. Quer ver? Olha o que ele fala sobre o futebol brasileiro. No Brasil, o futebol começou como um simples arremedo colonial do inglês e jogado principalmente por ingleses, ainda meio vitorianos, garrados no trópico brasileiro. Ou seja, os ingleses que chegaram aqui no Brasil, né, e começaram a jogar futebol, e aí os brasileiros começaram a ver o jogo e a jogar também. Então, foram os ingleses que trouxeram o futebol para o Brasil. Ou por jovens elegantes, anglicizados, né, no seu modo de ser esportivo. Apolíneos, portanto. Tem uma maneira de jogar futebol apolínea. Mas, à medida que se desenvolveu, que se abrasileirou, que se tropicalizou, que adquiriu o ritmo de um novo tempo social, sem deixar, é claro, de ser futebol, tornou-se brasileiro, vibrante, dionisíaco. Com alguma coisa de ágil nos seus passos, jogado como afro-brasileiramente dançado, e assim se veio armando até tornar-se quase perfeito no seu modo de ser, ao mesmo tempo futebol e brasileiro. É aquela coisa que muita gente diz, futebol, o jogador brasileiro tem ginga, né? O jogador europeu não tem ginga, né? Então, vejam, olha só, onde está a matriz desse pensamento. Né? Então, separa-se, disse que o povo brasileiro tem um temperamento, uma cultura, uma personalidade mais dionisíaca, da ginga, do contato, né, da intimidade, essa coisa mais da festa. Em contraponto, a personalidade, a cultura apolínea do europeu. Isso vem, essa é a forma como o Freire traduz a sociedade brasileira, o povo brasileiro, que a gente ouve muito até os dias atuais. Quem não ouviu essas características, falar, né, essas características sobre o povo brasileiro? Né? E isso vem dessa escola, cultura e personalidade, que a americana, da antropologia americana, porque o Freire estudou nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, com esses pesquisadores, com esses antropólogos. A Ruth Bennett, que foi aluna do Franz Boas. Por isso que é bom a gente estudar, gente, porque a gente vê a origem das coisas, que a gente conhece. A gente fala essas coisas e não sabe de onde elas vieram. Né? Estudar abre esse mundo para a gente, faz a gente
começar a perceber que as coisas que a gente diz, que a gente pensa, elas têm uma história. Né? E a história, a antropologia, nos ajudam a conhecer melhor essa história. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês a desbravar aí esse movimento da antropologia que o Everardo Rocha traz para a gente. Do evolucionismo, dos primeiros antropólogos, dos primeiros pensadores, porque na verdade eles ainda não eram antropólogos, porque não havia essa formação de antropologia, até chegar no relativismo cultural do Boas e, posteriormente, essa escola Cultura e Personalidade dos alunos do Boas, como a Ruth Bennett, e mais à frente, os alunos dos alunos do Boas, como Gilberto Freire, tá bom? Há várias outras escolas de antropologia, mas por hoje a gente fica por aqui. Um abraço para vocês.